Olá, estou novamente aqui para vos ajudar a escolher os tons que podem usar na sombra, no blush, nos lábios, de acordo com, de acordo com a vossa cor de olhos, a vossa cor de cabelo, com a idade. Vamos lá ver o que é que se vai passar aqui, que eu não sei o que é que se vai passar aqui. Vamos tentar pelo menos, ok? Bem, as dicas que eu vos vou dar são um bocado generalizadas, porque toda a gente me perguntava que cor de sombra é que podem usar, que cor de blush é que podem usar, que cor de batom ou gloss podem usar. Isso depende muito, vai de pessoa para pessoa. As dicas que eu vos vou dar são um pouco generalizadas. Por exemplo, com o cabelo loiro e olhos acinzentos, eu sei que há pouca gente que tem. Cinza há pouca gente que tem. Mas pronto. Com o cabelo loiro e olhos cinzentos, eu aconselho sempre as sombras em tons de azul. Primeiro, porque os olhos cinzentos são considerados os olhos vulneráveis. Ou seja, se vocês puserem uma sombra em tons de azul, o olho cinzento vai tornar-se mais azul. E se vocês puserem uma sombra em tons de verde, o olho vai se tornar mais verde. Pode ser só uma questão de ilusão de óptica, mas dizem que isso acontece. E dizem que as pessoas com olhos cinzentos uns dias acordam com eles mais cinza, outros mais azuis, outros dias mais verdeados, depende. O blush, num tom rosa intermédio, nem muito escuro, nem muito claro, precisamente porque tem olhos claros e cabelo loiro, um blush que quase nem se vê, não vale a pena porque quase não se vê. Um rosa muito escuro vai-vos marcar demais e dá aquele aspecto que eu detesto, que é o aspecto que parecem estar bêbados. Neste caso eu não gosto. Os lábios, eu aconselhava-vos para um look mais natural, porque olhos claros e cabelo claro é muito, não dá para exagerar muito. Se calhar um tom pêssego, aquele tom pêssego se calhar é o mais indicado. Para cabelo loiro e olhos azuis, para quem tem cabelo loiro e olhos azuis, se calhar, na minha opinião, eu gosto mais de ver sombras douradas, mesmo que seja só um risco dourado em vez de ser eyeliner preto, em eyeliner dourado fica espetacular. Quando eu digo sombras douradas é os tons de cobre, os tons dourado, castanho, aquele castanho de brilho, que tem um certo brilho, a faixa dos castanhos todos. O blush, um tom pêssego misturado com um subtom dourado, que eu acho que fica espetacular para quem tem este tipo de características. Mas por acaso eu também gosto bastante, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que adora o blush bem marcado, e eu nela gosto de ver, na maior parte das pessoas eu não gosto. Não sei se será por já estar habituado a vê-la assim, mas realmente nela fica diferente das outras pessoas, e se visse as outras pessoas com isso acho horrível porque eu detesto ver, mas nela é uma exceção. Os lábios, também um tom de pêssego misturado com se calhar um gloss mais dourado, ou se calhar um batom mais matê, mas mais dourado misturado com um gloss de pêssego, fica espetacular. Quem tem cabelo loiro e olhos castanhos, que normalmente pode acontecer, mas normalmente quem tem olhos castanhos, o loiro nunca é o loiro, é um loiro natural já a fugir para o castanho e com a idade vai
escurecendo, mas mesmo assim há os casos das pessoas que pintam, têm o cabelo descolorado ou pintado loiro, clareado, e nestes casos as sombras, a predominante é o lilás, sem dúvida, o lilás, aquele lilás roxo, aquela faixa dos lilazes, já não chegando ao azul, acho que fica espetacular porque sobressai mais os olhos castanhos. Acho que os olhos castanhos só se a pessoa estiver muito escuros, porque senão clareiam sempre. O lilás faz com que os olhos castanhos clareiem. O blush, um tom de framboesa. Um tom framboesa fica. Eu gosto, adoro o blush de framboesa. Não é tão fácil de encontrar, mas costuma-se encontrar. Eu por acaso não tenho aqui para vos mostrar, mas porque o meu já acabou. Mas eu tinha um que é também da Kiko, porque eu só uso produtos da Kiko. Mas tentem encontrar, às vezes na internet, no eBay ou assim, parecem montes dessas coisas e coisas que não se encontram tão facilmente. O blush, já falei. Os lábios, eu apostaria mais no rosa avermelhado. O rosa avermelhado, eu pessoalmente até não gosto muito do rosa avermelhado, mas quando se tem olhos castanhos e cabelo loiro é uma questão até difícil, porque o loiro não é uma cor fácil. O ter olhos castanhos também, os olhos castanhos são mais vulneráveis do que os azuis. Os azuis ficam bem numas cores, os castanhos normalmente ficam bem com as mesmas cores que o azul, mais com os que ficam bem com o castanho. Pronto. Depois, quem tiver cabelo castanho arruivado é o ruivo, pronto, é o ruivo. E olhos verdes, eu aconselho, eu sei que isto pode parecer estranho, mas eu aconselho uma sombra verde, ou verde claro, aquela faixa dos verdes também. A faixa dos verdes, é assim, eu sei que é um bocado difícil de usar, eu pessoalmente gosto desse tipo de cores, se calhar mais depressa para um batom, fica giro numa altura interessante até de usar. Mas eu também gosto mais de arriscar, há pessoas que não gostam. Mas a sombra verde aqui, vocês experimentem, quem tiver o cabelo aquele castanho arruivado ou ruivo e olhos verdes, experimentem, porque eu não costumo gostar destas coisas assim em sombras, principalmente se for mal feito, mas normalmente neste caso costumo gostar. Acho que dá um aspecto engraçado. O blush em tom de pêssego já é o mais visto, não é? O tom de pêssego normalmente costumo enquadrar com a maior parte dos casos. E os lábios em terracota. Terracota é aquele. Usem, por exemplo, um batom. Ou usam um batom uma cor mais acastanhada e depois usam um gloss, se calhar de uma cor mais clara, de um rosa mais claro, e misturam. Ou então não usam batom, quem tiver os lábios bastante até avermelhados, e usam, por exemplo, um gloss que seja assim um vermelho acastanhado, mas claro, uma coisa suave. E eu acho que fica espetacular. Continuando, por exemplo, para um cabelo preto, e quem tenha olhos castanhos e cabelo preto, por exemplo, é o meu caso, eu tenho o cabelo preto, é pintado, mas o meu cabelo é castanho claro, e no verão fica com madeixas loiras. Eu mudo sempre, volta e meia mudo a cor do meu cabelo, pronto, e faço mil e uma coisas. Mas o meu cabelo neste momento está preto, que é o meu caso, o cabelo preto e olhos castanhos claros ou escuros. Fica bem, por exemplo, as sombras em tons de rosa predominam, parecendo que não estou a dizer tons de pele, tons de cor da pele, como se usa no blush, quando pessoas que usam um blush mais claro, não. Estou a dizer mesmo tons de rosa, isso implica desde o rosa mais claro, o pêssego, rosa choque, a faixa toda dos rosas. Acho que fica bem sempre em sombras, se for bem jogado, mais claro, sempre em todos os casos, mais claro, médio e mais escuro, sempre. Até podem misturar, por exemplo, neste caso, dois rosas, claro e médio,
por exemplo, um tom mais acastanhado, mais escuro, para fazer a parte mais côncava do olho. Nunca, em nenhum caso, se chega a sombra cá em cima, à sobrancelha, nunca. Esta parte fica sempre em tom da pele, só se chega aqui, sempre. É sempre à parte côncava do olho. No meu caso, eu não sei se conseguem ver, mas no meu caso consegue-se ver. Há pessoas que não, que têm esta parte mais descaída, mas sempre usem até aqui, nunca para cima. O blush, um pêssego, também, lá está, é como eu dizia, dá para praticamente todos os casos. Ou então um blush rosa mais carregado, até porque vai sobressair mais o vosso tom de pele e o preto do vosso cabelo, mesmo sendo pintado. Os lábios, um rosa iridescente. Eu acho que esta é a parte melhor, que é um bocado por modas, mas neste momento, e há um tempo atrás já que anda aquela moda de, independentemente de como sejamos, usamos aquele batom rosa claro, mas que é forte. E nem toda a gente fica bem nisso. Eu sou a favor desse batom se realmente for bem aplicado. Se realmente for bem aplicado, ótimo, não tenho nada a dizer. Por exemplo, neste caso, quem tem cabelo preto e olhos castanhos escuros ou claros, acho que fica espetacular. Um rosa mesmo forte, fica espetacular, independentemente do tamanho do vosso cabelo, se está preso, se está solto, se tem caracóis, se está liso, independentemente disso. Eu acho que fica espetacular. Quem tem cabelo castanho, também o castanho cobre, já não é o ruivo é mais claro, o cobre mesmo, aquele castanho já com reflexos vermelhos, já com o castanho mais escuro pelo meio, e olhos castanhos escuros, ou claros, a sombra verde escuro, eu sei que vos faz lembrar um bocado a natureza, mas isso aplica-se. É engraçado que se aplica, porque o verde aqui cai bastante bem, o verde escuro, aquele tom de verde, aquele verde mais esmeralda, mas mais para o escuro, aquele verde musgo. Eu sei que isto não é bonito de dizer, mas o que é certo é que realmente fica bem. O blush também em terracota, exatamente como o batom de quem tem o cabelo castanho mais arrivado. Aqui assemelha-se mais ou menos, porque são casos muito parecidos, à custa do tom de cabelo. Um blush mais terracota, mais acastanhado, mais escuro, que vinque mais esta área do vosso rosto. E quem quiser também pode marcar aqui em cima na linha do cabelo e aqui. Até eu costumo dizer, para ser mais fácil entender, que podem fazer um 3, assim. Assim. Vem cá em cima às têmporas, vem esta parte das maçãs do rosto e vem aqui à linha do queixo. Os lábios, eu aconselho, eu adoro ver aquele vermelho cereja, mesmo não tendo batom, mas mesmo que seja um gloss, acho que fica espetacular, mas se for também em batom, até é um vermelho cereja mais escuro, não um vermelho vermelho, mas aquilo já a fugir para aquela, tipo o tom do uva, eu acho que fica espetacular. Espetacular mesmo. Quem tiver cabelo castanho e olhos verdes, aquele castanho, se calhar aqui neste caso é mais para quem tem, por exemplo, cabelos em tom natural, que ainda são virgens, e quando eu digo virgem é mesmo um cabelo que nunca foi pintado, nunca fizeram uma permanente, não estou a falar em cortar é diferente, mas cabelos virgens refere-se mais a quem tem cabelos que nunca foram pintados, que nunca tiveram permanente, que nunca tiveram madeixas, etc. Eu aconselho uma sombra assim em tons de roxo e assim mais um roxo escuro, só nessa zona, não chegando ao rosa, mas sim entre o roxo e aquele mais escuro, aquele tom mais escuro, que já é misturado com o azul escuro, mas por aí. O blush num rosa com um subtom de pêssego. Desculpem, eu sei que vocês devem estar a notar que eu estou sempre a olhar para baixo, ou muitas das vezes estou a olhar para baixo, mas não é mesmo porque
é mesmo na situação de que eu tenho aqui os meus apontamentos. Este livro que não é livro, isto é tipo um bloco, ainda não está feito em livro, isto é um bloco onde eu tenho, isto foi feito por mim em computador, na altura em que eu estava a tirar o meu curso e nas aulas não se fazia mais nada, eu já tinha acabado de fazer os trabalhos. E então eu cheguei a fazer em computador isto são tipo face charts, com as ideias que eu tinha, com as minhas opiniões sobre o que é que se deveria usar. Por isso é que eu estou sempre a olhar para baixo, porque há coisas que já não, só mesmo vendo é que consigo perceber e lembrar de que realmente é. Quem tem cabelo castanho e olhos azuis, eu costumo, neste caso, apostar, vamos dizer assim, apostar numa sombra muito semelhante à cor do cabelo, castanho, que é o que eu chamo a sombra castanho chocolate, que é, agora vende-se muito nas tintas de cabelo, nos supermercados, o que eles chamam castanho chocolate. E a sombra é mais ou menos essa cor, não diverge muito disso. O blush, neste caso eu não aconselho blush, eu aconselho sim a usarem um pó bronzeador dourado, porque vai dar um tom bonito à vossa pele e vai continuar a marcar bem aqui. Claro que não podem pôr quilos, mas vai dar um tom muito bonito à vossa pele. Nos lábios, eu aconselho, por exemplo, nestes casos, quando é para uma tipo dia a dia, eu aconselho só um bálsamo, porque hidrata os vossos lábios. E vocês têm bálsamos bons na The Body Shop, no Boticário. Aqui quase que não vende bálsamos, mas principalmente os do Boticário são excepcionais. Se bem que há um que eu uso sempre no inverno, em todos os invernos, e normalmente esse batom costuma mudar sempre de um ano para o outro, que compro no The Body Shop, que é de manteiga de cacau, e eu, se não me engano, esse bálsamo custa 6, 7 euros. Mas é muito bom e realmente resulta, e é muito bom. Para uma altura mais, se calhar um sair à noite, uma festa, ou o que é que seja, se calhar um batom mate, um tom de pêssego assim meio alaranjado, com um gloss até transparente, dá um efeito muito bonito e fica totalmente de acordo com o vosso aspecto. Acho que fica excepcional. Para quem tem olhos e cabelos castanhos, que podia ser o meu caso se eu não tivesse cabelo pintado de preto, para o meu caso, eu podia usar, por exemplo, sombra verde. Eu até não sou muito apologista disso, mas realmente os meus olhos, eu não sei se vocês conseguem ver, e aqui não sei se há muita luz, mas os meus olhos têm, a maior parte dos dias, são castanhos, é o chamado castanho mel e o castanho ambar. É verdade, os meus olhos são considerados o castanho ambar, que nem é escuro nem é claro, e tem dias que é mais escuro e tem dias que é mais claro. Eu não sou muito apologista do verde, mas pronto, como vocês podem ver, eu maquilho todos os dias, só menos quando estou em casa. Eu não ia ficar muito bem no verde, não é? Nem costumo usar sombras assim no dia a dia. Por acaso eu no dia a dia costumo usar mais ou menos isto. Não diverjo muito do que como eu estou agora. Lá está, porque saí assim. Só mesmo ao fim de semana é que sou capaz de fazer um smokey eye ou por aí, mas nunca diverjo muito disso, então cores assim normalmente não costumo usar. Mas para mulheres e para vocês, e para quem quiser, a sombra verde, os tons de verde, e se calhar com uma mistura, se calhar nesta parte da interna do olho, se calhar um tom mais pêssego, fica mais suave, não fica mesmo aquele verde. Ou então usarem um eyeliner
com um esverdeado, um tom esverdeado, não verde, aquele verde alface, mas um tom esverdeado. A face, na parte do blush, eu aconselhava-vos um bronze, um blush bronze, que é muito também em termos de cobre, anda muito pela faixa do cobre. Eu, se não me engano, na Kiko tenho uma nova gama de blushes que eu neste momento, eu não tenho aqui a mala comigo, mas eu acho que tenho um desses blushes da nova gama e são super baratos, custam o mesmo preço das sombras, custam 4,50€, se não me engano. E abrange muitos tons, e eu sei que este tem o bronze e eles até são divididos ao meio, metade do círculo de pó é metade bronze, nesse caso é metade bronze e o subtom de pêssego, tem metade bronze e metade pêssego, e vocês podem misturar como podem usar só um deles dois, e acaba por compensar, porque assim, em vez de terem que comprar dois separados, compram aquele que é junto, e tem vários tons. Nos lábios, eu aconselho a usarem um pêssego escuro. Não se repete em nenhum dos casos. O pêssego escuro só se usa mesmo nesse. Por exemplo, eu noto em alturas por exemplo, Carnaval, Halloween, eu adoro os lábios vermelhos se forem desenhados. Adoro. Mas, por exemplo, a mim não me favorecem muito. Se calhar pode ser por eu ter os lábios até finos demais, porque quem tem lábios grossos ou semi-grossos fica espetacular sempre, com brilho ou sem brilho fica sempre bem. Agora, eu não gosto de me ver nessas alturas, não gosto. Eu acho que o vermelho é uma cor que me favorece, e aqui está a prova que realmente a cor que mais favorece a este tipo de pessoas é o pêssego escuro, que já é um tom de pêssego, por exemplo, em gloss, podem usar em gloss, mas por baixo podem usar, por exemplo, um tom mais terracota, em mate, e então podem usar o gloss por cima e já vai clarear mais um bocado e dar um tom totalmente diferente. Como podem usar os dois completamente à parte, isso fica ao vosso critério. Agora, eu tenho outra coisa para vos dizer, que é quem usa óculos é completamente diferente, é normal. E muitas pessoas interrogam-se, e eu já vi vários casos de pessoas que não sabem o que é que vão fazer, o que é que vão usar, porque usam óculos, e os óculos é normal que encobrem a parte principal que nós queremos maquilhar, que é o olho. Isso é normal. Agora, há técnicas que podem ajudar, se calhar, a vocês conseguirem usar mais maquilhagem nos olhos. Quem usa óculos. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, eu lembro-me de ter escrito isto, e até pus esta parte à parte. Esta parte à parte fica muito bem. E pus isto à parte e realmente eu lembro-me. O que eu digo aqui é, os olhos já se encontram aumentados por causa das lentes dos óculos. Por isso, não vai querer, certeza que não querem nada demasiado cintilante. Eu não aconselho também nada cintilante, porque eu acho que não favorece nada. A mim faz lembrar um bocado tipo loja dos chineses. Eu sei que até agora é o meu segundo vídeo e eu falo sempre alguma coisa nos chineses. Eu sei, eu devo estar comparticipado, devo ter descontos, não sei, mas é de saber. E eu aconselho-vos a escolherem uma sombra mate, sem brilho, ou com um acabamento ligeiramente acetinado. Quando eu digo acetinado, digo não brilhante, mas mais aveludada, um bocadinho mais, ligeiramente cremosa. Podem ainda usar qualquer cor que queiram, eu acho que isso fica ao critério de cada um, não é? Independentemente daquilo que eu disse para trás, acho que depois é mediante mesmo, porque sabem que não estão mesmo focados nos vossos olhos, porque têm os óculos. Peço desculpa. E podem usar, se calhar,
as cores que vocês queiram, desde que não façam isto de chegar até à sobrancelha. Certifiquem-se sempre que aplicam o tom mais claro na maior parte da pálpebra, exatamente, os tons mais claros, claro e médio, acrescentando a cor escura ou forte escolhida na dobra, exatamente na dobra, e podem nos bater mais em cima da dobra, mas não passa disso nunca. O que podem fazer também é aplicar um pouco da cor escura que puseram neste canto do olho até a 1/4 do longo da linha exterior das pestanas inferiores, ou seja, vocês podem passar com um pincel, eu tenho um pincel oblíquo e agora eu não tenho aqui o meu material, mas o pincel oblíquo é, por exemplo, um pincel de sombra, só que o pincel é enviesado. Por isso é que se chama pincel oblíquo. E com esse pincel podem fazer tanto o eyeliner de cima como podem fazer, por exemplo, só um ligeiro risco e esbater com a sombra escura e passá-lo mesmo por baixo, frente às pestanas inferiores, e fica também bastante bem e dá-vos um aspecto. E depois com o rímel acho que fica um aspecto bonito e simples. Bem, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu queria vos mostrar e ensinar, ou tentar ensinar, como fazer o smokey eye, o olho esfumado, que há muita gente que tem essa curiosidade, e vou tentar no mesmo vídeo fazer-vos esse smokey eye, ensinar-vos e fazer também uma maquilhagem mais simples, mais... deixa ver se eu vos consigo mostrar. Eu queria fazer uma parte mais simples, que eu acho que há muita gente que cria, por exemplo, uma coisa deste género. A maquilhagem da Black Lively, ou da Miley, quando era dos infantes aos juvenis. Eu acho que sim, acho que fazer uns contrastes, porque os gostos, como se costuma dizer, os gostos são como aos cus, cada um tem o seu. E com esta, deixe-me ficar. Até um próximo. Tchau!